Deu Globo Esporte de volta para falar do Santa Cruz, que está indo bem na Série D, mas fora de campo o clima não tá tão bonzinho assim não, viu? É que essa história de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, está dividindo os dois principais poderes do clube. Essas 3 letrinhas se transformaram em um dos assuntos mais falados do mundo do futebol atualmente. SAF, você sabe o que é, né? Significa basicamente transformar o clube numa empresa. Pelo Brasil, vários já aderiram a ela. Só na Série A do Campeonato Brasileiro são 5. Cuiabá, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Olha a comemoração que foi quando o Botafogo aprovou a SAF. 66% de voto foi aprovado. Aqui no Santa Cruz, a SAF é a grande esperança do torcedor para viver dias melhores, sair dessa rotina de rebaixamentos, divisões inferiores. Mas longe aqui do campo, da arquibancada, nos bastidores do clube, esse assunto tem gerado uma polêmica daquelas. Infelizmente, o clube está vivendo esse momento de instabilidade política. O clube, ele está rachado. O ponto alto desse racha foi quando uma decisão judicial afastou o presidente do Conselho Deliberativo, Marino Abreu, e o presidente da comissão responsável pela SAF, Eduardo Cavalcante, a pedido do executivo do clube. No foco dessa crise política vivida pelo clube estão a recuperação judicial e a SAF, que são processos diferentes, mas que nesse caso estão diretamente ligados. O que é essa recuperação judicial? É uma renegociação para pagar todas as dívidas. Hoje o Santa deve mais de 200 milhões de reais. Só que para conseguir isso é preciso apresentar um plano para a justiça. E no plano do Santa Cruz está a SAF, à espera que algum investidor coloque dinheiro. Tudo isso está gerando um grande conflito entre os dois principais poderes do clube. O poder executivo é o do presidente. Comanda futebol, funcionários, funcionamento da sede, outros esportes. Tudo isso está nas mãos de Antônio Luiz Neto. Já o Conselho Deliberativo, formado por conselheiros, tem como principal objetivo fiscalizar e também aprovar ou reprovar a prestação de contas do executivo. E o que é que está acontecendo atualmente? O executivo está acusando o deliberativo de atrapalhar a recuperação judicial e as negociações da SAF, tirando a credibilidade do clube na hora em que alguém chega com o interesse de investir. Divulgação de uma série de inverdades, inclusive com alegações de que o clube iria à falência, patrocínio de uma série de medidas que geraram uma instabilidade enorme para o processo de recuperação e para o processo de negociação com os investidores. Eu não vi pessoas se manifestando contra esse afastamento do presidente Marino e do meu afastamento. Mas não, 2 dias depois eu vi pessoas dizendo que a gente tinha que se aquietar, aceitar uma decisão injusta, porque a gente é que está tumultuando. Não, muito pelo contrário, entenda, torcedor de Santa Cruz. Nós do Conselho, nós que fomos eleitos legitimamente pelo torcedor, pelo sócio Santa Cruz, somos a favor da SAF. Além dos afastamentos, a decisão judicial tem outros pontos polêmicos. Vamos voltar ao dia 8 de maio do ano passado. Ontem também rolou a Assembleia Geral dos Sócios e os poucos sócios que participaram votaram sim pelas mudanças propostas. Entre elas, deixou nas mãos do presidente tricolor o poder de conduzir a criação de uma sociedade anônima de futebol, a SAF. O grupo do Deliberativo de Marino Abreu e Eduardo Cavalcante considera que a votação foi obscura e que os sócios não sabiam exatamente no que estavam votando naquele dia. Eles acreditam que os sócios pensavam estar votando pela aprovação da SAF e não para dar poderes ao presidente. Por isso, houve a tentativa de marcar uma nova AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para os sócios votarem de novo. Nós tínhamos uma AGE marcada para o dia 17 de junho, que foi convocada por 132 conselheiros, como reza o Estatuto do Santa Cruz, que foi cancelada na decisão judicial que afastou eu e o presidente Marino, e que iria corrigir esse grande erro que foi gerado nessa AGE. Ela iria devolver ao sócio do Santa Cruz o poder de decidir sobre a SAF. Porque o que nós defendemos é que a SAF ela deve ser decidida pelo seu sócio. Ela jamais pode ser decidida por um presidente ou por uma casta. É possível ouvir os associados? É possível. E o presidente irá ouvir os associados. Mas quem vai decidir é o juízo da recuperação, são os credores da recuperação judicial. O clube vai firmar um contrato com o eventual interessado e vai levar essa proposta ao âmbito da recuperação judicial.
Nós já fizemos constar no plano de recuperação que a SAF é um dos meios de recuperação. É preciso se esclarecer isso. Se o sócio concordar com a venda, mas se os credores ou o juízo da recuperação não validar, não teremos venda. Se você quiser saber mais sobre essa crise política do Santa Cruz, basta apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e ir direto para o nosso podcast Embolada, onde nós entrevistamos Eduardo Cavalcante, que é o presidente da comissão da SAF afastado, e também Eduardo Paurá, advogado do Santa Cruz, que representa nessa conversa o presidente Antônio Luiz Neto. Tá tudo lá, é só acessar e conferir a entrevista.